transpassar então a chama olímpica para outras igrejas. E porquê é que eu guardei isto? Porque isto também é muito trabalho do Pablo. O Pablo e a Thaís, eles o ano passado pegaram num tempo muito complicado, que nós não sabíamos se íamos ter acampamentos. Eles assumiram os ministérios adolescentes em termos nacionais. E eu creio que tu hoje és a grande autoridade dos adolescentes no nosso país. E por isso, quando soubemos que ele iria estar connosco, então fizemos então questão que ele pudesse pregar esta malta nova aqui da frente. Tem o Paulo em grande consideração na sua vida. E o que é facto é que os adolescentes foram para as igrejas, tomaram decisões, uns converteram-se, outros foram batizados, outros estão a servir ao Senhor. Por isso, Thaís, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. São missionários assim que nós amamos e desejamos que fiquem por muitos e muitos anos. Ok? É uma honra partilhar o púlpito contigo. Deus te abençoe e use. O Pablo é pastor auxiliar na Igreja Batista de Alcobaça. Trabalha em colaboração com o pastor Alberto Carneiro. Portanto, eu é que agradeço. É mesmo um privilégio estar aqui. Sou um brasileiro com o nome de espanhol a viver em Portugal. A minha vida é uma loucura. Pronto, é por isso que eu me dou bem com os adolescentes. Mas é verdade, muitos conhecem-me como o pastor Pablo, outros como o palhaço. Sim, eu também sou palhaço de nariz vermelho, está bem? Não é esse tipo de palhaço, é de nariz vermelho mesmo. Mas a verdade é que muitas coisas com P me definem, não é? Pablo Peixoto, pastor, palhaço, pai, padrinho. Enfim, a gente vai percebendo um bocadinho aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e estamos sempre disponíveis. E Deus nos enviou para Portugal há 5 anos atrás para sermos missionários. E missionário não começa com P, mas pronto, Deus também tem as suas coisas e lá vai com M pelo meio. Trouxe a parte bonita da família, vocês já viram, não é? A Thaís. A Letícia ainda está escondida ali dentro. Acho que daqui mais uns 2 meses ela está cá fora também, mesmo na altura dos acampamentos. Por isso eu já avisei que quem se portar mal vai andar a mudar fraldas e coisas do género. Fazer o quê? Como diz o pastor Sabino, eu tenho autoridade, então eu aproveito-me dela de vez em quando. Mas é bom. E eu queria mesmo agradecer, pastor Sabino, o convite. É mesmo muito bom estar convosco nessa manhã. Aos meus patrícios brasileiros, desculpem lá, mas eu vou falar português de Portugal o mais próximo que eu conseguir, está bem? Voltando ao português, a verdade é que, de facto, os adolescentes mexem comigo. E eu vou pedir mais uma vez a esse grupo de adolescentes a ficar de pé. Adolescentes jovens, vocês que também estão quase, não há problema, exatamente. E queria que pudessem olhar para a igreja desse uma boa olhadela neles. Eu não sei o que passa na vossa cabeça ao ver esses miúdos. Podem sentar. Eu confesso, quando eu olho para eles, muitas vezes eu penso, que potencial. Eles têm tudo. Eles têm a juventude. Eles têm força. Aqui e acolá tem um bocadinho daquele ímpeto que os anos vão nos tirando e a gente vai ficando mais medrosos em fazer. Eles não têm isso, não é? Eles têm a coragem para fazer o que é preciso. Quantos de nós gostávamos de voltar a essa idade com a maturidade que temos hoje? É assim, não é? Geralmente, quando a gente olha para eles, a gente pensa assim, se eu ainda tivesse com essa idade, vocês não fazem ideia do que eu faria. E é verdade que o texto que nós vamos estudar hoje tem um bocado a ver com isso. Vamos falar um bocadinho sobre algo que todos nós temos e, assim como os adolescentes, por vezes, nem fazemos ideia de que temos. Então, fiquei sabendo que os irmãos vão começar a estudar o livro de Atos. E para um missionário, o livro de Atos é mesmo aquilo que nos estimula. E vamos começar do começo, faz sentido, não é? Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, aplicações de telemóveis e tudo mais,
no livro de Atos, capítulo 1, e vamos fazer a leitura dos primeiros 8 versos. Atos, capítulo 1, versos de 1 até 8. Os adolescentes estão empolvorosos porque eu disse a eles que no meio da pregação vai haver um spoiler do tema do acampamento. E eles estão ali a tentar descobrir o que é. Então vamos lá. Atos 1, de 1 a 8. Diz assim, a minha tradução, que é Almeida, século 21. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, após ter dado orientação pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eis aqui um pequenino trecho da Tua palavra lida. Eu te peço, Senhor, que Tu uses a minha vida para falar à Tua igreja nessa manhã e que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como provavelmente vocês têm nas vossas Bíblias. E antes de eu falar do texto que lemos, convém dar algum contexto, senão a gente não percebe muito bem nem a mensagem de hoje e nem aquilo que vai vir pela frente quando estudarem o livro. Então, o livro de Atos, ele é uma ponte entre os evangelhos e as cartas. Ele fica ali servindo como pano de fundo, dando um background histórico para tudo aquilo que se passa naquela altura. Ele foi escrito aproximadamente há 1960 anos atrás por um gentio. Alguém que não fazia parte do grupo de Israel, daquele povo. Ele era alguém de fora, um outsider. Ele andava com Paulo e Barnabé. O nome dele era Lucas, o médico amado. Ele escreveu esse livro, mas também escreveu o Evangelho de Lucas. E a verdade é que o livro de Atos é mesmo o segundo livro de 2 volumes. Ele nunca intencionou escrever 2 livros separados. A ideia deles era que fosse mesmo um compilado. O primeiro e o segundo livro. E eu não sei se sabem, mas para nós entendermos melhor o livro de Atos, devíamos lê-lo imediatamente após o Evangelho de Lucas. Os irmãos vão ver que quando fizerem isso, a vossa compreensão do livro de Atos vai se abrir de uma forma muito mais clara. E por falar nisso, uma curiosidade sobre o livro de Atos. Eu vos disse, não é? O livro tem o nome Atos. Pois, esse é o problema. Sabem, os nomes dos livros não estavam na obra original grega. Os irmãos sabem disso, não é? Eles foram colocados depois que o cânon foi montado. E eu confesso, para mim o nome Atos dos Apóstolos não mostra bem o que o livro é de facto. Não é aquilo que Lucas queria escrever. Para já, basta dizer que o livro de Atos dos Apóstolos vai praticamente focar-se em 2 apóstolos. Pedro e Paulo. Se fosse um livro de Atos dos Apóstolos, devia falar muito mais dos outros também. Mas não é esse o motivo que eu acho que o nome está assim. Tem a ver com o que o próprio autor escreve. Se os irmãos olharem no primeiro verso que nós lemos, ele vai dizer, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus
começou a ensinar, a fazer e ensinar. Se Jesus começou a fazer no primeiro relato, no volume 1, no volume 2, o que é que ele vai fazer? Continuar. É o óbvio, não é? Então, o livro de Atos não é sobre os atos dos apóstolos. É sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. A verdade é que, basicamente, se nós pensarmos em como tudo isso está escrito, a Bíblia está conectada por Jesus. Não são os apóstolos que ligam os evangelhos e as cartas. É Jesus. É Jesus quem conecta a Bíblia toda. Se nós olharmos nessa perspectiva, nós vamos perceber um bocadinho melhor que o livro de Atos é aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. E já agora deixe-me dar só uma pausa sobre isso. Fazer e ensinar. A ordem é mesmo essa. Não é ensinar e fazer. E aos pais é mesmo assim. Não é faz o que eu digo e não faz o que eu faço. É, olha para a minha vida, olha o que eu faço e agora eu vou te ensinar. E quando nós falamos de educação de filhos, quando falamos de adolescentes ou quando falamos de missões, o princípio é exatamente o mesmo. Nós não podemos ensinar a fazer missões se nós não fazemos. Tem que ser fazer e ensinar. Mas não é isso que estamos aqui a falar. Vamos voltar ao texto. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Aquele que de facto fez. Aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e depois falou aquele texto que lemos já nesse culto de Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade. Por causa da autoridade que eu tenho, porque eu fiz, agora vão e façam também. É isso. Fazer, depois ensinar. Conta-nos uma história que uma mãe levou o seu filho a Mahatma Gandhi e disse: eu preciso que o meu filho pare de comer açúcar. Pode, por favor, convencê-lo? Gandhi olhou para aquela mãe e disse: volte daqui a 2 semanas. E a mãe foi para casa. 2 semanas depois voltou até ele. Gandhi se sentou à frente do miúdo, olhou bem nos olhos e disse: pare de comer açúcar. A mãe agradeceu e disse: podias ter feito isso há 2 semanas atrás. E Gandhi disse: há 2 semanas atrás eu estava a comer açúcar e eu não tinha autoridade para falar com ele. Percebem? Fazer e ensinar. E o que Jesus faz no livro de Atos, ele ensina e faz através da sua igreja. Então muitos chamam o livro de Atos como Atos da igreja. Estaria melhor do que Atos dos Apóstolos, mas ainda acho que é Atos de Jesus. Através da sua igreja. Pelo Espírito Santo. Reparem o que diz no verso 2, essa expressão, pelo Espírito Santo. E eu desafio a quem tem uma caneta e uma Bíblia em papel que sublinhem essa expressão, pelo Espírito Santo. A verdade é que isso vai nortear tudo. Lucas, quando escreve, ele faz questão de falar sobre isso. O pastor Manuel Alexandre Júnior, que sei que a maioria de vós conhece, ele diz no seu mais recente livro, Introdução ao Novo Testamento, que Lucas teve exatamente o cuidado de demonstrar a ação do Espírito Santo em todo o ministério de Jesus. Não precisam abrir as vossas Bíblias, mas se nós voltássemos até o primeiro capítulo de Lucas 1, ou seja, Lucas 1:35, nós vamos ver que a concepção de Jesus foi através de Maria, quando ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. Mais à frente, nós vamos ver João Batista a mexer-se no ventre da sua mãe, lá no verso 67, e diz-nos que a sua mãe Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E depois vemos que o seu pai, Zacarias, no versículo 67, profetizou cheio do Espírito Santo. Se avançássemos para Lucas 2, nós íamos ver a história de Simeão e Ana.
E veríamos que Simeão, no verso 25, era um homem cheio do Espírito Santo. E que, pelo Espírito Santo, no verso 27, ele vai até o templo no momento em que Jesus é apresentado ali. Depois, se fôssemos até o capítulo 3, veríamos Jesus a ser batizado. E diz-nos o texto que quando ele sai da água, desce em formato de pomba o Espírito Santo. E que no capítulo 4, quando ele vai sair dali, ele vai ser conduzido, ele vai sair cheio do... E vai ser conduzido para o deserto para ser tentado. Eu podia continuar assim, mas eu vou parar porque esse não é o foco, está bem? Desafio aos adolescentes. Eu quero depois que me mandem no grupo todas as vezes que encontram a expressão pelo Espírito Santo. Ok? Em todo o Evangelho de Lucas e Atos. Pelo Espírito Santo. Ok, então, voltando aqui à nossa pregação. O ministério de Jesus não é um ministério sozinho. É um ministério mandado por Deus o Pai, executado por Jesus, por intermédio do Espírito Santo. O nosso Deus é 3 em 1. Ele nunca está sozinho. E o livro de Atos vai falar exatamente isso, sobre como Jesus continuou a fazer e a ensinar aquilo que Deus Pai ordenou através da sua igreja cheia do Espírito Santo. Se eu fosse resumir isso em uma palavra, missões. É isso. Fazer o que Deus Pai ensinou, cheio do Espírito Santo. Isso é missões. E a pergunta que fica é como? Como fazer missões? Como que a gente faz? E a verdade é que o texto bíblico vai nos dar um conceito que serve como base para fazermos missões. Lá então no verso 3 e depois no verso 4. Diz que ele falava coisas relacionadas ao quê? Ao reino de Deus. Falava sobre o reino de Deus. E depois a parte A do verso 4 vai nos dizer outro conceito, que é, o que é que ele fazia? Participava de refeições. E aqui os irmãos vão olhar para mim e vão dizer, mas esses são princípios para fazer missões? São, irmãos. A verdade é que um crente que está mais preocupado em falar do futebol, está mais preocupado em falar das coisas da sua vida, da empresa e tudo mais, fala palavras torpes, esse crente jamais poderá fazer missões. As pessoas não lhe vão dar ouvidos. Ele tem que falar, sim, das outras coisas, mas ele tem que focar em falar do reino de Deus. E depois ele precisa partir o pão. Ele precisa conviver. Sabem porquê que eu falo um bocadinho de português? Porque eu me sento com pessoas à mesa. E vou aprendendo e vou convivendo com elas. E esse conceito não é meu. Foi Jesus quem me ensinou. Sentados à mesa, a partilhar momentos de comunhão. Querem fazer missões? Precisam viver missões. No dia a dia. Sabem, eu de vez em quando recebo ligações e mensagens de pessoas a dizer, Pablo, eu quero ser missionário. E eu digo, que fantástico. Como é que é a tua relação com teus pais? Com os teus vizinhos? Com os teus amigos? Pessoas que entram mudas e saem caladas. Que não querem ter tempo de comunhão e convívio com as pessoas que estão ao pé delas. Querem ir para outro país, para outra nação, fazer missões? Não faz sentido. Nós precisamos mostrar que o foco é fazer missões. Não é apenas falar, é viver. Viver missões. 2 princípios básicos. Falar do reino de Deus e partir o pão. Depois de dar essa aula de missiologia, Jesus vai dizer no final do verso 4 e no verso 5 para eles que eles deviam perceber ainda mais uma coisa. Eu imagino os discípulos, já entendi, vou falar do reino, vou comer com pessoas, e eu até gosto de comer. Vamos a isso, vai ser bom. E Jesus diz, calma, ei, calma. Ainda não. Falta algo muito importante. Vocês precisam esperar a promessa do Pai, que eu já tinha falado antes, e está lá no verso 5 essa promessa.
João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vocês vão receber sobre a vossa vida o Espírito Santo, e é isso que vocês precisam. Parece lógico, não é? O Espírito Santo estava em todo o ministério de Jesus, nós já falamos disso. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo é quem convence, se o Espírito Santo estava no ministério de Jesus, então o Espírito Santo tem que estar presente para fazer missões. Parece completamente fácil e óbvio. E a pergunta dos discípulos devia ser: maravilha, e então, é já? Como é que vai acontecer? O que é que eu preciso fazer para que a gente possa avançar? A pergunta dos discípulos vai surpreender um bocado. A pergunta dos discípulos vai ser: Senhor, é este o tempo que vais restaurar o reino de Israel? Parece que eles mudaram o foco, não é? E mudaram mesmo. Eles estavam mais preocupados com uma outra promessa que havia, que diria que Israel seria restabelecido como o centro. O seu lugar de destaque, que era dele por direito. Eles dizem: ok, então quando tudo isso acontecer, nós vamos estar em destaque novamente. Sabem aquelas pessoas que fazem missões para postar nas redes sociais? Não façam isso. O foco é importante. O foco é importante. E o motivo pelo qual fazes também é. Fazer missões tem que ser pelo motivo certo. Não para alimentar o seu próprio ego, não para receber um lugar de destaque, mas deve ser para dar glórias a Deus. É isso que Jesus estava aqui a dizer a eles, e eles parece que não percebem e falam assim com Jesus. E Jesus agora vai lhes dar uma resposta tão rápida, tão seca e tão direta, que é pior do que aquelas tampas que eu vejo miúdos receberem lá nos acampamentos, das miúdas. Vai ser uma resposta direta. Ele vai responder então, no verso 7, não é da vossa conta. É mesmo isso, podem ler. Não vos compete saber. Parem de pensar nisso. Foca no foco. Spoiler. Foca no foco. Parem de pensar nisso. Vocês deviam estar focados em outra coisa. Vocês deviam pensar em outra coisa. Vocês não fazem ideia do que eu estou aqui a vos dizer. Essa promessa é muito mais. Essa promessa que eu estou a vos dizer é assim. E aí ele vai dar o versículo 8. Vocês receberão poder. Mais uma vez, marquem essa expressão. Poder. Vocês receberão poder. Sabem o que essa expressão quer dizer no original grego? Essa expressão é a expressão dinamos. Dinamos. Dinamos é a mesma expressão, é a raiz da palavra dinamite. Conhecem a palavra portuguesa dinamite, não conhecem? O que é a dinamite? A dinamite é um pequeno bastãozinho explosivo, aproximadamente 20 centímetros, cerca de 3 centímetros de diâmetro e 200 gramas. Uma dinamite tem em média mais ou menos isso. Uma dinamite tem um poder explosivo que só uma banana pode destruir uma grande pedra. Se pôr no sítio certo, a gente deita um prédio abaixo. Um pequeno dínamo, uma pequena dinamite, pode fazer tanto, mas tanto, que os irmãos não fazem ideia. E o que Jesus está aqui a falar aos discípulos é: olha, vocês vão ter em vós um pequeno dínamo, uma dinamite, pronta para estourar. A qualquer momento. Sabem, Pedro vai ser o primeiro a estourar esse dínamo. Os irmãos sabem a história, mais à frente em Atos, não é? 3.000 conversões. De 12 para 3.000. Conseguem imaginar? Se fosse aqui na igreja de Queluz, 12, 3.000, 120, 30.000, 240, 60.000. Uau! Queremos esses resultados. Parece fantástico. Mas sabem qual é o problema? Nós queremos os resultados de Atos, mas esquecemos o princípio de Atos.
pelo Espírito Santo. Queremos fazer pela nossa força. Queremos fazer porque achamos que podemos. E ele diz, não, precisam obedecer às minhas ordens, precisam buscar a Deus Pai e precisam estar cheios do Espírito Santo. Quando eu e tu, quando as igrejas evangélicas de Portugal perceberem que não depende de nós, e sim do Espírito Santo em nós, os irmãos não fazem ideia do que vai acontecer com esse país. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. E eu sou batista, irmãos. Mas devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Quando isso acontecer, nós seremos testemunhas onde? Jerusalém. Vamos começar por aí. Jerusalém era onde eles estavam, não é? Parece uma coisa até lógica. Estamos a falar de onde eu estou e depois é um raio que vai abrindo. É lógico. Mas é mais que isso. Lembram do que eu disse, a ideia de fazer e depois ensinar? Jerusalém é o sítio onde eles estavam inseridos. Era o sítio mais difícil para ser testemunha de Jesus. Foi Jerusalém que crucificou Jesus. E eu vou ser testemunha dele ali? Ah, pois. Quer ser testemunha de Jesus? Quer fazer missões? Começa pelo sítio mais difícil. Sabe onde é? Na tua casa. No teu trabalho. Na tua escola. É aí que tu deves começar a fazer missões. É em Jerusalém. No sítio mais pequeno, aonde todos te conhecem, aonde não tem máscaras que te escondam, é aí que tu deves começar a fazer missões. E muitos defendem a ideia de que, então, enquanto eu não fizer missões aí, eu não posso fazer em outro lado. Calma. O texto nos diz, sereis em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Isso é ao mesmo tempo. Nós devemos viver missões e fazer missões ao mesmo tempo. Por isso levantamos ofertas de missões na igreja. Por isso oramos por missionários em outros lados. Eu e a Thaís estamos em Portugal porque algum dia alguém nos mandou. Porque algum dia pessoas mandam ofertas. Porque algum dia pessoas oram por nós. Tem uma igreja no Brasil que é uma igreja pequenina e não tem condições financeiras nenhumas de nos mandar nenhum real. Sabem o que aquela igreja faz? Uma grande diferença no nosso ministério. Todos os domingos e quartas-feiras, nos seus cultos, eles têm um momento de oração de joelhos pela minha vida e pela dela. O que aconteceu? Os meus pais que estão no Brasil acabaram virando membros dessa igreja. Mudaram-se para lá. Porque, de facto, o amor que eles demonstraram por nós impacta o nosso ministério de uma forma direta. Os irmãos não fazem ideia da diferença que é para um missionário receber uma mensagem a dizer, oro por ti. Não fazem ideia do que é para um missionário saber que tem uma igreja que está preocupada com ele. Façamos missões em Jerusalém, mas não nos esqueçamos da Judeia, de Samaria e até dos confins da terra. É isso que somos chamados para fazer. O que Jesus nos desafia é a viver missões, é a fazer missões, mas sem se esquecer dos conceitos que Ele nos ensinou. Devemos estar focados no foco. Devemos partilhar refeições, devemos falar do reino, mas devemos buscar aquele pequeno dínamo que vai estar conosco e procurar o momento certo de pô-lo em ação para demonstrar a todos o que é o reino de Deus e a bênção que é servir a esse Deus. Que Deus a todos nos abençoe. Que Deus complete a sua palavra aos nossos corações. Muito obrigado.